Olá, 3M, tudo bem? Sexta-feira passada, que é o dia normal das nossas postagens, eu tive um problema com o meu computador. Nada muito sério, graças a Deus, mas então eu tomei a decisão, conforme eu já falei no grupo de WhatsApp, eu não consegui publicar a nossa aula na véspera e decidi que não seria justo também deixar vocês sem aula. Mas ao mesmo tempo também seria injusto deixar vocês com uma tarefa mais na semana, publicar 2 aulas numa semana com 2 tarefas. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou publicar uma aula mais curta, um tema mais simples, mas dando continuidade à nossa aula sobre filosofia da ciência e teoria do conhecimento. Mas eu vou deixar essa aula sem nenhuma tarefa, então vocês só precisam me assistir, acompanhar o slide e tirar as dúvidas comigo no WhatsApp. Eu não vou deixar nenhuma tarefa referente à semana que vai até o dia 10 de abril, tá bom? Então, retomando. Aula passada, nós falamos sobre Karl Popper, certo? Nós falamos sobre a questão da definição de ciência, delimitação, o que ele chama de demarcação da ciência, ou seja, a diferença que ele faz entre ciência e pseudociência. Resumindo numa frase, o Popper fala que para a gente classificar o que é ciência, o conhecimento científico do que não é ciência, que ele chama de pseudociência, deixando bem claro, tudo que não é ciência para o Popper, ele chama de pseudociência, tudo que não entra nessa delimitação. E que delimitação é essa? A delimitação dele é possível criar provas contrárias a esse argumento? Melhor ainda, é possível testar? Se não é possível testar uma teoria, se não é possível testar uma hipótese, logo ele vai dizer que isso não é conhecimento científico. Como eu já falei para vocês diversas vezes, né? Por exemplo, se eu disser que eu tenho um pozinho mágico que me deixa mais inteligente, é por isso que a cada semana eu fico mais inteligente. É possível que alguém teste essa hipótese, né? Se é um pozinho invisível, existe uma prova possível contrária a isso? Que eu tenho um pozinho invisível? Ou então que eu tive uma revelação da Virgem Maria e ela aparece para falar comigo às vezes, então eu sei muitas coisas, eu falo com Deus. É possível testar? É possível submeter o que eu estou dizendo à prova? Então ele vai dizer que se não é possível submeter à prova, então não posso dizer que é um conhecimento científico, porque a grande característica do conhecimento científico é a testagem, é ser possível estar errado, provar que está errado, tá? Essa é a grande delimitação da ciência para o Popper. Mas isso tudo vocês já viram. Qual é a minha intenção hoje? A minha intenção hoje é começar sobre um outro pensador da ciência, um outro filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn, tá? E ele é muito recente, ele morreu em 1996, é um físico americano, filósofo da ciência, pensador da ciência. Vocês já vão entender por que eu pulei de Popper para Kuhn, porque são dois pensadores da filosofia da ciência, são dois pensadores da ciência. A minha intenção hoje, para começar a falar do Thomas Kuhn com vocês, é exatamente pensar, no final a gente vai ver as grandes diferenças do Kuhn para o Popper, mas eu quero que vocês conheçam um pouco a maneira revolucionária do pensamento da filosofia da ciência do Thomas Kuhn, tá certo? Ele é um pensador que diz o seguinte: ele entendeu que a ciência caminha num desenvolvimento que repete um certo padrão. Ele diz que geralmente nós temos... Ele dá nomes, tá? Esses nomes vocês vão ter que saber. É muito importante que vocês saibam. Ele vai dizer que existe o que ele chama de ciência comum. É um momento. O momento da ciência comum, vocês vão achar estranho essas palavras novas, mas é importante que vocês ouçam, para depois a gente vai repetir e entender, repetir e entender, e essas palavras vão se tornar mais simples para vocês, tá? Vai fazer parte do vocabulário de vocês. Bom, a ciência comum, ele é um momento em que a produção de conhecimento científico tem todo um referencial, compartilha da mesma linguagem. Então, os cientistas, como é que a ciência ocorre, né? A ciência não ocorre fora da comunidade científica. A comunidade científica é fundamental para a produção científica, para a testagem das teorias. E Thomas Kuhn vai dizer que a ciência comum, gravem essa expressão, ciência comum, é um momento
em que os cientistas colaboram. Então pensem numa teoria como uma parede de tijolos, uma casa feita de tijolos. Então é como se uma teoria fosse essa casa de tijolos e que cada cientista vai lá e fala, peraí, eu acho que eu posso botar mais um tijolinho aqui para essa parede subir mais. Uma casa em construção, essa é a metáfora, uma casa em construção. Então eu sou uma cientista, eu coloco mais um tijolinho. Outra pessoa da comunidade científica coloca outro tijolinho. Alguém vai lá e joga um cimento, cola, bota um em cima do outro. Que metáfora é essa? É metáfora para construção, para produção científica, onde ocorre uma colaboração. Então, vamos supor que a nossa casa está quase pronta, ou está pronta, aí eu sou uma cientista e olho aquela casa e penso, peraí, eu acho que eu tenho que trocar aquele tijolo de lugar com aquele outro, porque ali tá meio torto. Aí eu vou lá e conserto os tijolos. Ou seja, existe uma colaboração entre os cientistas, no momento que eu tô descrevendo para vocês o que o Kuhn chama de ciência comum. No momento dessa construção dessa casa, dos alicerces, das paredes, os cientistas vão colaborando. Então, se tem alguma coisa errada, estranha, esquisita, a gente vai lá e mexe um pouquinho e adequa. Então, a gente chama essa parte cumulativa do conhecimento, tá? Então, eu não derrubo a casa. Eu falo, cara, que casa horrível, não tá dando certo, eu vou derrubar. Não, esse momento é o momento em que eu vou construindo a minha casa. Eu vou mudando um tijolo, outro cientista vai lá e acrescenta, outro vai lá e tira, outro vai lá e desentorta o que estava torto. Esse momento é o que o Kuhn chama de ciência comum. Tá tudo acontecendo, as teorias vão se ajeitando, mas elas não vão se destruindo, tá todo mundo falando a mesma linguagem. Como eu já falei para vocês, é possível construir alguma coisa ou conversar com vocês se eu tô falando russo e vocês estão falando grego? A gente nem conversa, um russo nem conversa com um grego, a menos que os dois falem inglês. Por que eu tô falando isso? É preciso que haja uma linguagem em comum para o conhecimento acontecer. Então, por que eu tô falando disso? Para essa casa, que é o conhecimento científico, ser construída, os cientistas estão lidando com o mesmo material, tijolo, né? Então eu tenho um tijolo, você tem um tijolo, a gente acerta, a gente cola, a gente modifica de lugar, mas todos nós estamos falando a mesma língua, né? Kuhn introduz um vocabulário novo, que é paradigma. Então, nesse momento da construção da casa, da produção do conhecimento científico, a gente está lidando com um paradigma, que é uma espécie de mesmo referencial, né? Por exemplo, nós aqui agora nesse momento dessa aula, a gente precisa de um mesmo referencial. Nesse caso é a língua portuguesa, a aula de filosofia. A gente está partindo de um mesmo lugar. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês sabem o que nós estamos fazendo aqui. E por mais que a gente tenha dúvida, não concorde, encontre erros, nós estamos aqui seguindo uma referência, uma mesma linguagem. Então entendam, como está dizendo que a ciência comum acontece nesse exato momento em que nós temos a mesma linguagem e a mesma referência. E mesmo que eu tenha problemas com essa linguagem, mesmo que eu tenha problemas com essa referência, é tudo uma questão de reorganizar, ajustar, tirar dali, colocar ali, como no caso dos tijolos da casa. Tijolos. Eu já me corrigi a tempo, eu não preciso gravar outro vídeo porque eu não sei editar. Então eu não preciso derrubar teorias, segundo Kuhn. Eu não preciso derrubar a casa. É só uma questão de colaborar e ajustar. Ele vai dizer que esse é o momento da ciência comum. Esse vídeo vai ter uma parte 2, tá? Continuem comigo.